Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar um poncho super legal, porque é um poncho que fica bem bonito, ele pode ser usado de duas formas e também é um poncho para iniciantes, porque ele é trabalhado todo em pontos altos. Mas antes de começar a aula, eu gostaria de convidar você que não é inscrito aqui no canal para que você se inscreva e receba aulas como essa semanalmente. Ative o sininho e se você gostar da aula, deixe um like todo especial aí embaixo no vídeo e também o seu comentário para eu saber o que você achou sobre essa aula. Vou passar para vocês também a medida para que vocês possam se guiar e, caso necessário, mudem a agulha usando a agulha mais grossa se o seu ponto ficar menorzinho. Aqui eu tenho na parte central, onde eu tenho os leques, 78 centímetros, medindo desde a gola até o final da franja. Na parte lateral, eu tenho medindo desde a gola até o final da franja 60 centímetros. Para trabalhar o poncho, eu usei 6 novelos do fio Amiga da Círculo, cor marsala. Usei também as agulhas para crochê número 5 para base e número 4 para a gola. Todos os materiais usados aqui na aula e assim como tudo que você precisa para confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu sempre indico o Mega Armarinho para vocês porque é uma loja super confiável e que entrega com rapidez e segurança em todo o Brasil. Eu vou deixar aí em cima no vídeo o link da loja, depois dê uma passadinha e confira todas as novidades. Agora sim, vamos dar início à aula. Inicio o poncho fazendo um cordão com 70 correntinhas. Esse é um ponto muito importante da aula, é uma hora muito importante, porque apesar de ser só as correntinhas, são as correntinhas que formam a base da gola, ou seja, por onde entra na cabeça. Por que que eu digo isso? Essas correntinhas, elas devem ficar bem soltinhas, porque elas ficam elásticas. Eu usei a mesma agulha, a agulha número 5, que eu vou usar na base. Mas se você tiver o ponto apertado, use a agulha maior. Por exemplo, você tem o ponto apertado e vai trabalhar a base com a 6. Você deve fazer as correntinhas pelo menos com a 7, porque é muito importante que elas fiquem bem soltinhas para ter essa elasticidade. Eu vou aproveitar e vou medir aqui o tamanho das minhas correntinhas. Sem esticar. Cinquenta. Vindo mais um pouquinho pra cá pra vocês verem melhor. Ó, ela tá bem soltinha, eu não tô esticando. 56 centímetros. Então, passa tranquilamente pela circunferência da cabeça de um adulto. Se esticar, ela já vai ficar ainda maior, passa bem de 60. Depois que eu fiz essas 70 correntes, que ficaram com 56 centímetros, eu deixo ela bem retinha para que o cordão de correntes não fique torcido e faço a união da primeira com a última que fizemos. Passo aqui na primeira, busco a laçada e fecho com um ponto baixíssimo. Depois disso, eu já tenho a abertura da base do poncho. Aqui eu vou trabalhar nesse primeiro ponto o leque de divisão. Faço 3 correntes
Volto nessa primeira correntinha e faço um ponto alto. Conto as correntinhas como um ponto, então já tenho 2. Faço 2 correntes e mais 2 pontos altos nesse mesmo ponto de base. Dessa forma, eu fico com o meu primeiro leque de divisão. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo ponto de base, na primeira correntinha. Agora, eu vou trabalhar para cada corrente de base um ponto alto, até completar 34 pontos no total. Eu não pulo nenhuma correntinha da base, trabalhando até completar 34 pontos altos. Completei os 34 pontos. Observem que eu estou bem na metade. De um lado, eu tenho o leque, e aqui do outro, faremos o segundo leque de divisão, ficando com 2 partes, a primeira que já fizemos, essa outra onde eu tenho o cordão de correntinhas, que ainda faremos os 34 pontos. A divisão fica leque de um lado, leque do outro, 34 pontos altos de um lado, 34 pontos altos do outro. No ponto aqui de número 35, fiz os 34, no próximo ponto, eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Aqui desse lado, sobram as 34 correntinhas, por quê? 34 de um lado, 34 do outro, 68. Um leque de um lado, outro leque de outro, que em ambos eu usei uma correntinha, total 70 correntes que fizemos no início. Agora, eu trabalho um ponto alto para cada ponto de base, até chegar ao final, a última correntinha, onde vou fechar a carreira e começar a próxima. Cheguei aqui ao final dos 34 pontos, tanto de um lado quanto do outro. Agora, eu fecho a minha carreira no primeiro ponto que fizemos. 1, 2, 3 correntinhas, passo a agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Trabalho pontos baixíssimos até chegar aqui no espaço da correntinha, porque se eu subir meu ponto aqui, por mais que eu faça bem caprichadinho o arremate, ele fica com um sinal da emenda da carreira. Então, é só trabalhar pontos baixíssimos até chegar no espaço que não fica mais nenhum sinal. Chegando aqui no espaço, inicio a segunda carreira. Faço 3 correntinhas e um ponto alto. Fiquei com 2. 2 correntes e 2 pontos altos para formar o leque de separação. Depois que eu fiz o leque, eu já venho no primeiro ponto de base e trabalho um ponto alto para cada ponto, até chegar no leque lá do outro lado. Trabalhando sem pular nenhum ponto da base, eu sigo até chegar aqui no próximo leque. Cheguei no final da carreirinha, onde eu tenho agora o espaço de correntinhas, ou seja, o centro do leque. Aqui eu trabalho leque sobre leque, fazendo os 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Todos dentro desse mesmo espaço. 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Agora, eu sigo novamente fazendo ponto alto sobre ponto alto,
até chegar no último ponto da carreira. Cheguei no último ponto da carreira, agora eu conto 1, 2, 3, na terceira correntinha fecho com baixíssimo. Trabalho fazendo pontos baixíssimos até ficar em cima do leque de base. Aqui eu trabalho 3 correntes e um ponto alto, depois eu faço 2 correntinhas e 2 pontos altos, ou seja, fiz novamente leque sobre leque. Depois que eu trabalhei o leque sobre leque, eu trabalho um ponto alto para cada ponto de base novamente na lateral. Aí vocês vão me perguntar, mas professora, é tudo igual? Sim, gente, tudo igual. Sempre trabalhando leque sobre leque em cada uma das carreiras. No meu poncho, eu vou trabalhar 21 carreiras, mas você pode ficar à vontade para trabalhar mais ou menos, só aumentando ou diminuindo as carreiras. Leque sobre leque e ponto alto sobre ponto alto. Eu vou trabalhar mais uma carreira, essa terceira carreira, porque a cada 3 carreiras eu fiz um detalhe de relevo, só mudando o local de pegar os pontos, pegando na laçada de trás, e eu vou mostrar esse detalhe para vocês, mas é totalmente opcional. Eu posso trabalhar esse detalhe ou não, aí vai mesmo do seu gosto, se você gostou, se você teve dificuldade para pegar nessa laçada, mas a base é essa, sempre ponto alto sobre ponto alto, leque sobre leque. Aqui eu já tenho a minha peça pronta e eu quero mostrar para vocês justamente esse relevo. Então, ele fica com esse detalhezinho, como vocês viram aí na foto, a cada 3 carreiras fica esse relevinho aparecendo. Para fazer esse relevo, deixa eu deixar a minha peça prontinha aqui do lado e mostrar para vocês aquela que eu fiz as 3 carreirinhas. Observem lá, a terceira carreira é exatamente igual à segunda. Ponto alto sobre ponto alto e leque sobre leque. Ele vai aumentando, porque a cada carreira surgem esses 4 pontos a mais de um leque do outro e de um lado e do outro, sempre fazendo o leque. Então, cada carreira vai aumentando, abrindo a base do poncho. Para fazer esse detalhe do relevo, como eu disse para vocês, é totalmente opcional. Se você não faz, a única coisa é que você vai ter os pontos retos, mas a receita é a mesma. Venho com pontos baixíssimos e o leque eu faço igual, tanto na carreira de relevo quanto na carreira normal de ponto alto. Faço os 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Agora, para ficar o relevo, eu sempre pego no ponto nas 2 laçadinhas. Venho, passo a agulha e pego as 2 laçadas do ponto. Para ficar esse relevo, eu vou pegar aqui na laçadinha de trás, sempre pegando na alça de trás. Eu deixo a alça da frente, onde eu pegaria, e pego nessa alcinha de trás. Com isso, vai se formando esse relevo na carreira. Vou fazer mais alguns pontinhos para vocês verem melhor como fica. Então, olha só, continua tudo igual, leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto. Mas olha aqui o relevo já se formando. Então, caso você queira, você a cada 3 carreirinhas, na quarta, eu sei que eu faço
o relevo. Faço uma, duas, três, na quarta eu faço o relevo. E fica com o detalhe como eu mostrei para vocês na peça já finalizada. Agora eu vou continuar trabalhando até completar 21 carreiras no total, formando a base do poncho. Depois vamos para os acabamentos, como gola, franjas e os acabamentos finais. Já adiantei mais algumas carreiras, eu já tenho aqui os 3 relevinhos, lembrando que o relevo é opcional, e agora eu continuo trabalhando. Como vocês podem ver, sempre fazendo leque sobre leque, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, e trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Bem, pessoal, aqui eu continuei trabalhando a base do poncho e eu tenho aqui nas laterais, no comprimento, 38 centímetros. E aqui nessa parte triangular, onde forma esse bico, eu tenho 55, quase 56 centímetros. Pode ser mais comprido? Pode ser mais... um pouquinho mais curto? Pode. Então, o comprimento você pode ajustar ao seu gosto, porque todas as carreiras, a partir ali da segunda, são da mesma forma. É só aumentar mais carreiras se você quiser mais comprido ou parar um pouquinho antes se você quiser mais curto. Depois dessa parte finalizada, eu vou mostrar para vocês como eu faço o arremate do fio, onde eu finalizei essas carreiras de base, 21 carreiras no total eu fiz. E depois eu vou mostrar como cortar a franja, como ter um molde para franja e depois aplicar no poncho. Bem, aqui pro arremate, onde eu finalizei a carreira, eu já cortei o fio. E agora, eu venho, puxo esse fio, viro pro lado avesso do trabalho, e aqui no lado avesso, eu puxo o fio por dentro do próximo ponto, levando esse fiozinho de arremate pro avesso, venho um pouquinho mais para baixo e passo a agulha por dentro de uma laçada que esteja mais próxima. Busco o fio e eu formo uma nova laçada e passo esse fiozinho por dentro. Depois, eu vou levando por dentro de vários pontinhos. Faço mais um nozinho de arremate, eu sempre faço 2 para garantir que fique bem arrematado. Passo o fio, formo uma nova laçada e passo a pontinha por dentro dessa laçada. Nó de arremate já prontinho, eu repito o mesmo que o anterior, passo por dentro de várias laçadinhas do ponto e a sobrinha eu só corto arrematando por completo. Agora, depois de arrematado, eu repito o mesmo nas outras pontinhas que eu tenho ao longo do trabalho e depois vamos para as franjas. Iniciando a parte das franjas, a primeira coisa que eu preciso é de um molde. O que significa esse molde? É onde eu vou enrolar os fios para fazer o corte e assim eu corto vários fios ao mesmo tempo, economizando aí o meu tempo de trabalho também. Aqui eu tenho um caderninho. Você pode usar como molde um pedaço de papelão, um pedacinho de MDF, o que você tiver disponível que você possa enrolar e depois cortar o fio. O meu caderninho, ele tem 21 centímetros. Como eu enrolo, ele fica duplo, então teremos 42 centímetros na franja. Claro que ela não fica com esse tamanho, porque
tem o nó da franja e também depois no final temos que aparar, porque nunca fica igualzinho o tamanho na parte de baixo. Então, você escolhe, eu quero uma franja mais comprida, eu quero uma franja mais curta, quero colocar mais fios na franja para ela ficar bem volumosa, ou quero ela uma franja mais simples, com menos fios, é muito do gosto da pessoa. Aqui eu já cortei e olha só a quantidade de fios que eu cortei de uma única vez, em uma única vez que eu enrolei. Por isso que facilita muito enrolando, que você corta muitos ao mesmo tempo. Eu vou precisar também de tesoura e a hora que eu for colocar essa franja lá no meu poncho, eu também vou precisar do auxílio da agulha de crochê. Para enrolar e cortar a franja, é bem simples. Você vem, segura o fiozinho e vai passar aqui várias vezes a quantidade que você queira de fios. E depois disso, você vem... É claro que eu enrolo muito mais que isso, né? Para ganhar tempo, mas só para mostrar aqui para vocês, aí eu venho e corto. Posso cortar em qualquer lugar aqui na extensão da minha franja. Cortei. Já tenho mais uma quantidade de fiozinhos, que fica aqui no mesmo tamanho, porque eu estou usando o mesmo molde. Eu vou cortando e vou colocando para que não tenha muita sobra no final de fios, porque depois dele cortado, você já vai usar, mas se você fizer outro trabalho na mesma cor ou for mesclar com outra cor. Então, eu sempre vou cortando, fazendo a colocação, faltou um pouco, corto mais um pouco e assim eu vou até completar toda a base em volta do poncho. Bem aqui a parte de baixo do poncho, eu estou ainda com o lado direito de frente para mim. Só que pro nozinho, que fica mais bonito, ficar pro lado direito, eu faço a colocação da franja como se o avesso aqui estivesse de frente para mim. Eu separei aqui de 5 em 5 fios. 5 fios, dobro ao meio. Eu vou começar aqui bem pela parte do leque, porque depois o restante é só contar de 2 em 2. Eu passo a agulha de crochê, avesso de frente para mim, e faço o seguinte: pego esses 5 fios que estão dobrados e passo aqui por dentro. Formei uma laçada. Passo o meu dedo pela laçada e busco os fiozinhos. Passo aqui por dentro. E depois eu só ajusto. Então, olha só, já coloquei a primeira franjinha. Quando eu viro pro direito, olha que bonito o nó. Ele fica parecendo uma gravatinha, um nó de gravata. Fica com um acabamento melhor desse lado, por isso que colocamos a franja com o avesso virado pra gente. Tenho aqui mais 5 fiozinhos, eu posso separar vários de 5 em 5, também ajuda bastante no processo da colocação, porque vai bem mais rápido. E agora aqui, a distância entre a franja. Tanto os fios, eu poderia colocar aqui 3 fiozinhos, 2, eu poderia colocar 10, enfim, é o gosto da pessoa. O distanciamento também. Geralmente eu gosto de franjas volumosas e que ela fique bem cheinha. Então, eu vou colocar pertinho, eu vou pular só 2 pontos. E entre o segundo e o terceiro, eu passo agulha. Não na cabecinha do ponto, e sim entre eles, ó. Abre o espaço ali, de um ponto e outro, entre o segundo e o terceiro, eu repito o mesmo processo. Puxo. Fiquei com a argola, eu passo os dedos e busco esses fiozinhos por dentro da argola. E depois, eu só ajusto. Já tenho 2 franjinhas. E assim eu vou repetindo, sempre separando a mesma quantidade para que elas fiquem bem simétricas.
elas já vão ficar com um tamanho bem parecido, porque usamos a mesma base de corte. Depois, só ajustar as pontinhas que ficam ali um pouquinho, só maior, uma maior que a outra. Tenho aqui novamente os 5 fios. Conto 1, 2. Busco os fios, forma laçada. Passo todos os fiozinhos aqui por dentro e ajusto. Prontinho, mais uma franja. E dessa forma, eu vou trabalhar até dar a volta em toda a base do poncho. Então, vou fazendo, vou cortando, separando de 5 em 5 e fazendo a colocação. Já terminei a colocação da franja em volta de toda a base e agora vamos aparar as pontinhas. Para trabalhar a gola, eu vou deixo de usar a agulha número 5 e uso a agulha número 4. Por que essa redução na agulha? Ela ajuda a dar um ajuste na gola. Aqui, bem onde eu tenho o leque de base, eu faço o seguinte, eu pulo o leque e mais um ponto na carreira. E venho no próximo. Prendo um ponto baixo, porque eu tive que unir o fio aqui novamente. E depois desse ponto baixo, eu faço mais 2 correntinhas. E trabalho agora um ponto alto para cada ponto de base. Trabalhando ponto sobre ponto, até chegar no próximo leque, onde faremos a redução e depois vamos seguir na carreira até chegar aqui no final, onde também faremos uma redução nesses pontos que pulamos. Para trabalhar a gola aqui nessa parte da redução, eu faço o seguinte, eu tenho aqui os 3 pontos que eu vou fechar juntos. Um ponto desse lado, outro do outro e aqui no leque central. Eu faço, então, só a metade do ponto alto. Deixo o restante na agulha sem terminar. Aqui, sobre o leque, eu posso até pegar aqui no espaço do leque, para que ele fique mais preso e não abra a laçada. Também só faço a metade do ponto alto e deixo na agulha. Venho lá no primeiro ponto desse lado, depois do leque, metade do ponto alto e deixo na agulha. Vou fechar esses 3 pontos juntos. Tenho aqui a 4ª laçada, que já era do ponto da carreira. Aqui eu vou buscar uma laçada e vou passar por dentro de todas as outras. Fechei esses 3 pontos juntos. Agora, eu continuo. Um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no leque lá do outro lado. Cheguei aqui no outro leque, onde eu vou fazer o fechamento da carreira. Eu tenho um ponto desse lado, um ponto aqui do outro lado e o ponto do leque. Repito aquele mesmo processo, metade do ponto e deixo na agulha, venho aqui no ponto do leque, no espaço central, metade deixo na agulha, e aqui no primeiro ponto desse lado, e deixo na agulha. Fecho todos de uma única vez, e depois conto o ponto baixo e as 2 correntinhas, e fecho com baixíssimo. Depois disso, eu faço o seguinte, eu vou começar a trabalhar aqui o ponto barra 1 por 1. Caso você ainda não tenha segurança ou ache mais complicado trabalhar o ponto barra, não tem problema, você pode continuar essas mesmas carreiras que eu vou trabalhar, o mesmo número de carreiras, fazendo só ponto alto sobre ponto alto. Para trabalhar o ponto barra,
Eu vou trabalhar um relevo à frente e um relevo atrás. Como eu faço esse relevo? Aqui eu tenho o primeiro ponto. Eu ainda não tenho ponto alto nessa carreira, só tenho a laçada que eu fechei aqui com um ponto baixíssimo. Eu passo a minha agulha por trás do ponto, ó, lateralmente aqui nesse ponto. Busco a laçada, fiquei com as duas laçadinhas, eu fecho como se fosse um ponto baixo e faço duas correntes. Tenho o meu primeiro ponto alto em relevo na frente do trabalho, ele até levanta um pouquinho aqui. O próximo faremos relevo atrás, então eu já coloco a agulha aqui atrás, saio com a ponta da agulha aqui pela frente, cruzando pela frente, e busco a laçada do ponto lá para trás. E faço o meu ponto alto que fica em relevo na parte de trás do trabalho. Laçada na agulha, o próximo é relevo à frente, então eu já trago a agulha aqui para frente, cruzo por trás do ponto, busco a laçada e faço o meu ponto alto em relevo à frente. O próximo, relevo atrás, então, eu sei, se quer relevo atrás, eu já coloco a agulha lá atrás. Saio com a agulha aqui pela frente, cruzo pela frente do ponto e busco essa laçada levando lá para trás. Agora, faço o meu ponto. Um relevo à frente, um relevo atrás, por toda a carreira. Cheguei ao final da carreira, aqui eu conto as duas laçadinhas que eu fechei como se fosse um ponto baixo e as duas correntes. Na segunda corrente, fecho com um baixíssimo. E aqui eu começo tudo novamente. Onde eu tenho ponto alto em relevo à frente, eu faço à frente. Onde eu tenho atrás, eu faço atrás. Como aqui eu ainda não tenho o ponto, esse é o primeiro, eu passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada, fecho as duas e faço duas correntes. Próximo ponto é relevo atrás, levo a agulha lá para trás, passo pela frente do ponto e faço o meu ponto alto em relevo na parte de trás. O próximo é a frente, então, passo a agulha vindo aqui por trás do ponto e trago a laçada para frente fazendo o meu ponto. E dessa forma, eu sigo o relevo à frente, relevo atrás, sempre seguindo os pontos que eu já tenho na base. Então, sempre seguindo os pontos da carreira anterior. Agora, já conseguimos ver um pouquinho melhor a barra se formando. E aqui, eu vou trabalhar por quantas carreiras eu queira na minha gola. Posso fazer ele com a gola mais alta, uma golinha simples, já terminando aqui nessa segunda carreira em relevo. Vocês que vão determinar. Vamos trabalhar quantas carreiras seja necessário para a altura que queremos, e depois disso é só arrematar o fio, como eu já mostrei para vocês, que vamos arrematar todas as pontinhas e já teremos o nosso poncho finalizado, terminando as carreirinhas da gola. E eu também encerro aqui a nossa aula. Mostro para vocês aí a seguir o poncho, né, já finalizado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like e o seu comentário. E até a próxima. Tchau, tchau!